Continuando a nossa resolução, então, vamos para número 5. Quais dos objetos A, B, C, D e E são vistos pelo observador P ao olhar para o espelho plano esquematizado? Bom, pessoal, o espelho está aqui, nós temos um anteparo. Esse anteparo, ele não permite que esse observador enxergue as imagens aqui nesse espelho. Como a gente vai resolver essa atividade? Pela reflexão. Vai lembrar que o raio incidente vai ter que ter o mesmo ângulo do refletido. Então, a gente vai tentar fazer, saindo do A, um raio luminoso que chegue no P. E a gente vai ver aqui o seguinte, ó, que colocando no limite aqui do anteparo, eu não consigo fazer ele chegar no P, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mesmo se eu aumentar esse ângulo, não tenho mais, se eu botar para cá, ele vai refletir, não vai refletir chegar no P de jeito nenhum, ó. Não vai chegar no P. Ou seja, o observador que está no ponto P não vai conseguir enxergar o objeto A. Com isso, pessoal, eu elimino a alternativa A, eu elimino a alternativa B e eu elimino a alternativa C. Agora eu fico entre a alternativa D e E. Então eu tenho certeza que ele vai enxergar o C. Falta saber se ele vai enxergar o B, o D e o E. Então vamos ver o objeto B. Vamos limpar ali. Vou pegar uma borrachinha. Vamos limpar aqui o do objeto A. Vamos limpar. Ui, apaguei meu anteparo. Peraí. Aqui. Vamos voltar aqui. Vamos pegar então do objeto B. O objeto B, se eu fizer aqui, ó, olha só, ele vai chegar no P, ó. Aqui. Tem quase o mesmo ângulo, né? Ele chega no P. Com isso, eu já descubro que ele enxerga o objeto P, eu já sei que a alternativa correta é a letra D. Pronto. Mas agora vamos ver por que ele não enxerga o D e o E. Vamos lá. Vamos ver por que não enxerga o D e o E. Vamos fazer as retinhas. O objeto D, para ele refletir, vamos ver, ele abrir aqui, vai ser bem aberto, ó. Não vai chegar no P. Não tem como chegar no P. E o E, então, o ângulo vai ser menor ainda, não vai chegar no P. O ângulo em relação ao normal vai ser maior, não vai chegar no P. Ok, pessoal? Lembre-se, qualquer dúvida, me chamem, postem, façam comentários. Estou aqui para ajudar vocês o tempo inteiro, ok? Próxima questão. Observe a figura. Então, nós temos essa figura. Nessa figura, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30 graus entre eles. Um raio luminoso incide num dos espelhos, formando o ângulo de 70 graus com a sua superfície. Esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza com um raio incidente, formando um ângulo alfa. A gente quer saber o valor desse ângulo alfa. Eu resolvi ele da seguinte forma. Esse ângulo aqui também é 70, né? A gente sabe. Então, aqui é 70 graus. A gente sabe que é 70 graus. 70 graus. Vamos colocar ali. 70 graus. Que é 70. Temos aqui um triângulo, certo? Soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre 180. 70 mais 30 dá 100. Então, esse ângulo aqui vai ter que ser 80. Tranquilo até aí? Esses dois ângulos aqui têm o mesmo valor. Aqui é 80 também.
vamos lá. Vou mudar de cor para a gente não misturar tudo de vermelhinho. O que a gente tem agora? Tem esse triângulozinho pequeno, esse triângulo interno aqui, ó. Esse triângulo interno. Ó. Nesse triângulo interno, eu tenho como saber esse ângulo aqui, porque esses três ângulos aqui formam 180. Então, 80 mais 80, 160. Esse aqui vai ser 20 graus. Esse ângulozinho aqui, eu também tenho como saber. Todos esses três dá 140. 70 mais 70, perdão, todos esses três aqui dá 180. 70 mais 70 é 140. Esse aqui vai ter que ser 40. Esses três ângulos aqui, em azul, formam um triângulo. A soma dos ângulos de um triângulo dá 180. Então, 20 mais 40 mais o ângulo alfa, que são opostos pelo vértice, então esse ângulo aqui é o ângulo alfa, vai ter que dar 180. 20 mais 40 é 60, mais alfa vai dar 180. 180 menos 60, 120 graus. A alternativa correta, então, 120 graus. Tá aqui, pessoal. 120 graus, ok? Próxima questão. Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura a 2 metros do orifício dessa câmara. E a sua imagem, que se forma no fundo da mesma, tem 6 centímetros de altura. Para que ela tenha 4 centímetros de altura, essa pessoa, em relação à câmara, deve... Então, vamos ver os dados que nós temos. Nós temos uma pessoa que tem uma altura O, né, a altura do objeto, se coloca a 2 metros do orifício da câmara. Isso é o P, é a posição do objeto, 2 metros. E a sua imagem, que se forma no fundo, tem 6 centímetros de altura. Nesse momento, a imagem tem 6 centímetros de altura. Isso é um primeiro momento. A pergunta é a seguinte: para que ela tenha, ou seja, essa imagem tenha 4 centímetros de altura, essa pessoa, em relação à câmara, deve. Se vocês lembrarem do nosso vídeo que eu fiz os exemplos da câmara escura, vocês lembram que no exemplo o objeto se aproximou e a imagem aumentou de tamanho. Então, aqui nós queremos que o objeto, a imagem diminua, né? O objeto se aproxima, a imagem aumenta. Aqui a gente quer que a imagem diminua, então o objeto vai ter que se afastar. Vamos ver de que forma. O objeto vai ter sempre a mesma altura, então fica O sobre I é igual a P sobre P'. O O e o P' não vão modificar. Então, vamos ver o primeiro momento. O sobre 6 centímetros. Vou transformar esse 2 metros para centímetros, deixar tudo na mesma unidade. Vou usar 200 sobre P'. O vezes P', O vezes P' é igual a 6 vezes 200. O vezes P' vai ser igual a 1.200 centímetros. Ok, esse é o primeiro momento, a gente não chegou em lugar nenhum. Não entre em pânico. O que a gente quer agora? Agora, a gente quer que o I seja 4 centímetros.
Então, a gente vai ter um segundo P, que a gente não sabe, vamos chamar de P2. Vamos encontrar esse P2. Vamos ver então. Nós temos O sobre 4 é igual a P2 sobre P'. O vezes P' é igual a 4 vezes P2. O vezes P' eu encontrei aqui na minha primeira relação, que era 1.200. Então, 1.200. Que é igual a 4 vezes P2. Mil e 200 dividido por 4 vai ser a nossa segunda posição do objeto. A segunda posição do objeto vai ficar 300 centímetros. 300 centímetros é a mesma coisa que 3 metros. Se ele estava a 2 metros e agora está a 3 metros, quer dizer que ele afastou-se 1 metro. Está aqui a nossa alternativa correta. Afastou-se 1 metro. Próxima questão, então. Um menino de 1,5 metros de altura. Então, aqui, ó, 1,5 metros de altura. É o que o nosso menino tem aqui. Menininho aqui, ó, bonitinho, fofinho, ó, 1,5 metros de altura. E 1,5 metros. 1,5. Produz uma sombra de 50 centímetros. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 centímetros. Qual é a altura do prédio? Mesma proporção, pessoal. Hzão sobre Hzinho, Szão sobre Szinho. Quando a gente está falando de sombras, a gente vai usar essa relação. Ó. Hzão sobre Hzinho é igual a Szão sobre Szinho. Propagação retilínea da luz. Então, vamos substituir o que nós temos aqui. Lembra de deixar nas mesmas unidades. Hzão sobre a altura do menino, 150. Szão é 20. Szinho é 50. Opa, perdão, aqui é 22.000, né? Tem que transformar as unidades. Pessoal, uma dica. A gente pode simplificar esses números aqui de baixo. Ó. Quando eles estão para lados opostos do sinal de igual, a gente pode simplificar. Eu vou simplificar ambos por 50. Vai ficar Hzão sobre 3 igual a 2.000. Então, nós vamos ter o que aqui? Ó? Vamos ver o que vai dar. Nós temos Hzão vai ser 3 vezes 2.000. Hzão vai ser 6.000 centímetros. Mas as nossas respostas estão todas em metros. Eu que transformei em centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 100. Dividir por 100 é cortar 2 zeros e eu encontro 60 metros. Alternativa correta, letra D. Ok? Próxima. Número 9. Ele foi o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. Pôde vê-la como um todo e entre as observações que fez, uma é marcante. Impressionado com o que via, afirmou: a Terra é azul.
Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os trajetos dos raios luminosos que permitiram a observação da Terra pelo astronauta soviético a bordo da Vostok 1 há 50 anos. As setas indicam o sentido de propagação da luz em cada raio luminoso e os desenhos encontram-se fora de escala. Bom, pessoal, o que a gente precisa saber? Os raios luminosos têm que sair do Sol, serem refletidos pela Terra e chegarem até a nave, certo? Então vamos ver, ó. Aqui não condiz, ó. Eles saem do Sol, mas não estão chegando da Terra para cá. Então não condiz. Aqui eles estão saindo da nave. Não condiz. Não condiz. Aqui eles estão saindo do Sol e indo para a nave. Essa é a nossa alternativa correta. Letra B. Os raios têm que sair do Sol, incidir na Terra, para depois chegar na nave. Última questão, e aí a gente acaba nosso vídeo. Considere as proposições sobre a luz e assinale a alternativa incorreta. Pessoal, muita atenção com isso aqui quando vocês forem fazer alguma questão, tá? Muita atenção. Letra A. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e, ao incidir sobre a superfície de um espelho côncavo, é refletida. É verdade. Ok. Letra B. Quando um raio de luz segue uma trajetória num sentido qualquer e é refletido por um espelho plano, o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente. Bom, em um meio homogêneo, a luz que incide sobre uma lente pode seguir em direções diferentes após atravessar essa lente, mas ainda em linha reta. Os raios luminosos são independentes entre si, por isso podem cruzar-se sem que suas trajetórias sejam alteradas. Verdade. No vácuo, a luz se propaga em linha reta. É verdade. Então, dessas alternativas, qual delas não condiz com a verdadeira? Qual delas não condiz com a verdadeira? A letra B, né, pessoal? Porque o que acontece? Nós temos o seguinte. Aqui, ó, sentido qualquer, né, pessoal? Quando um raio de luz segue numa trajetória num sentido qualquer e é refletido por um espelho plano, o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente. Não é um sentido qualquer. O raio incide-se perpendicularmente, porque para o raio refletido seguir a mesma trajetória do raio incidente, o raio incidente tem que estar perpendicular, tá? Então, a alternativa incorreta é a letra B. Então, muito cuidado com os detalhes dessa parte teórica da ótica. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima resolução. O vídeo ficou longo, né? Mas podem ir pulando para as questões que vocês têm mais dificuldade. Beijo, até a próxima!